Olá, amigos. Olá, amigas. Iniciamos nesse momento o Economia e Desenvolvimento desta semana. Semana primaveril, aí já mostrando na primavera os seus raios de sol, a temperatura mais amena, as pessoas mais se concentrando também nos parques. Graças a Deus, a vida volta a ter uma certa normalidade, é isso que nós esperamos. Afinal de contas, o vírus está aí, mas existem vários outros vírus, né? Da própria H1N1, que é um vírus também tão vital, né? Difícil de ser combatido como é o coronavírus. Então vamos relaxar e vamos seguir em frente, porque nós precisamos manter a nossa imunidade natural que já temos, né, para combater essas coisas. De qualquer maneira, vamos saudar aí a chegada da primavera, novos tempos estão aí nos esperando e estamos agora realizando com essa chegada da nossa mais aguardada estação do ano, que é a primavera. O programa começa sempre com o espaço dedicado à área empresarial e, sobretudo, principalmente à área da contabilidade. Portanto, vamos ao nosso espaço de hoje, conversando sobre contabilidade. Salésio D'Agostinho, e aí, Salésio, como é que está? A primavera chegou? Está curtindo já a primavera? Está chegando, né? Está chegando devagarinho. Devagarinho. Tá. As coisas ficam melhores, né, Salésio? Sim. Tem mais ânimo também, a vida parece que... no ar, né? É verdade. Professor Salésio, aqui temos, como sempre, uma resposta muito grande aí da participação do professor Salésio D'Agostinho aqui no programa e muitas perguntas de fora do Rio Grande do Sul, muitas lá do Nordeste, do Norte do país. Por exemplo, a Rosélia Rodrigues, de Macapá, está perguntando o seguinte: sou estudante de Ciências Contábeis e também trabalho em um escritório de contabilidade. Observo que as disciplinas desenvolvidas na faculdade não vão ao encontro das necessidades do escritório. O senhor poderia nos explicar por que há esse descompasso entre o ensino e o trabalho, professor Salésio? E aí? Pois é. Rosélia, é uma realidade. Né? Hoje nós estamos cursando Ciências Contábeis, né? E verificamos que as disciplinas que são desenvolvidas no curso de Ciências Contábeis, muitas delas não vão ao encontro da necessidade da execução do trabalho do contador. Muito bem. Isso aí é simples de ser justificado, né? Então, por que isso? Porque nós temos duas bases. Nós temos as diretrizes curriculares para o ensino de ciências contábeis, né? que é a resolução 10 de dezembro de 2004, e que essa resolução, onde dá todas as normas e todas as diretrizes de como se monta um curso de ciências contábeis, então essas diretrizes estabelecem que o bacharel em ciências contábeis, né, ele tem que conhecer e dominar, né? Ele tem que conhecer, ele tem que compreender, né, as questões científicas, técnicas e tudo aquilo que ele vai aplicar, né, que ele vai desenvolver na sua atividade, então ele tem que compreender e ele tem que dominar as responsabilidades funcionais. Então, esse é lá o ensino. Então, todo programa de ensino tem por base lá a nossa resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, a número 10, onde todo o programa de ensino é criado, é instituído. Por um outro lado, nós temos as atribuições profissionais. Então, tu verifica que as atribuições profissionais, que está estabelecida lá no artigo 25 do Decreto-Lei 92/95, diz que o contador ele tem que escriturar todos os livros obrigatórios para elaborar e levantar o patrimônio monetário das pessoas jurídicas. Então, lá nas atribuições profissionais, então o contador ele tem por obrigação de gerar, né, de criar o patrimônio monetário das pessoas jurídicas e de todas as informações contidas nesse instrumento, nesse patrimônio. Diz também nas atribuições que cabem ao contador examinar o patrimônio para atestar a sua veracidade. Diz que responde, né, que o contador tem que responder aos questionamentos sobre os assuntos que envolvem o patrimônio. Diz que cabe ao contador orientar o gestor para proteger, né, o patrimônio em que ele está gerindo. E diz que também cabe ao contador assessorar, para orientar as pessoas e órgãos em assuntos relacionados ao patrimônio. Então, verifica que de um lado eu tenho que executar, de um outro lado eu tenho que entender e compreender. Então,
a integração dessas duas é que é um pouco complicado, porque a faculdade, ela faz com que o aluno entenda, né? Faz com que o aluno domine aquilo. E do outro lado, que é o mercado, aquilo que eu preciso, eu tenho que executar para dar ao meu cliente, ao meu empresário, aquilo que ele necessita. E, além disso, eu preciso o quê? Preciso saber todas as questões técnicas, científicas, causas e efeitos para orientar o meu gestor. Então, de um lado, eu tenho que estudar e saber, também tenho que executar. E esse também tenho que executar é que está faltando na faculdade. Muito bem. Aí você pode chegar para lá e perguntar, mas o que é que nós temos que fazer então? O curso de Ciências Contábeis é um curso sui generis. É diferente dos demais cursos. Por quê? Porque o contador, ele não só analisa o patrimônio, ele não só examina o patrimônio para sugerir aquilo que deve ser feito para proteger o patrimônio. Também cabe ao contador criar o patrimônio. E esta criação do patrimônio, esta geração de informações é que está faltando na faculdade. Tá? Então, o ideal seria o quê? Dividir o curso de Ciências Contábeis em 2 módulos. Um módulo tecnológico, aonde daria ao aluno os conhecimentos do fazer, como eu gero patrimônio, como eu executo todas as atividades que o Estado me obriga a fazer, entende? Todas aquelas atribuições em que eu sou obrigado a fazer como empresário, como contador, não é isso? Para suprir uma necessidade do qual eu fui contratado. Então, eu preciso executar as tarefas do departamento fiscal, departamento pessoal, departamento tributário, eu preciso executar as tarefas de como elaborar as demonstrações contábeis, enfim, uma série de obrigações que eu tenho que fazer em que a faculdade não me dá esse conhecimento. Então, se eu dividisse o curso de Ciências Contábeis em 2 módulos, sendo que o primeiro módulo, o módulo tecnológico, onde criaria, então, daria ao profissional esses conhecimentos básicos, né? Então, aí nós supriríamos esta carência que hoje não é desenvolvida. Hoje a faculdade só desenvolve o quê? O bacharelado, onde é o estudo de causa e efeitos. Então, daria o primeiro módulo tecnológico, seria o técnico na execução. Concluído este módulo, passaria para o módulo do bacharelado, onde aí sim daria ao aluno o entendimento, né? Faria com que o aluno compreendesse tudo aquelas coisas que foram executadas e para que ele dominasse todas as técnicas e todos os procedimentos e todas as responsabilidades funcionais. Então, o que está precisando efetivamente, Rosélia, é que nós, como professores, nós, como responsáveis pela área do ensino, nos reuníssemos, que nós nos integrássemos e começássemos a discutir o que é melhor, né, para o profissional, o que é melhor para a sociedade, o que é o melhor para o empresário. O ensino ele não pode simplesmente ser estudado de forma isolada, ele tem que ser integrado de acordo com a sua necessidade. E a melhor alternativa que eu acho é que o curso de Ciências Contábeis deveria ser formado por 2 módulos, o módulo tecnológico e o módulo do bacharel. E para ser bacharel, obrigatoriamente tinha que ser também tecnólogo, para que ele pudesse saber como é que se executa. Com isso, nós supriríamos todas as necessidades, evidentemente que seria um curso bem mais extenso, bem mais que hoje é, né? Para isso, né, podermos resolver todos os problemas que temos, tá bem? Eu acho que é por aí, você tem razão. Hoje a faculdade não ensina o fazer, só ensina você a entender, a compreender as coisas. E nem sempre a compreensão é o suficiente para que você entenda aquilo que você está fazendo, e isso nós temos que começar a pensar de forma diferente. Porque quando eu disse que o curso de Ciências Contábeis é um curso diferente, é porque nós criamos o nosso próprio campo de estudo. O advogado estuda as leis, mas não é ele que cria as leis. O médico estuda o corpo humano, mas não é ele que cria o corpo humano. Verifique agora, nós contadores criamos o nosso campo de estudo, que são as demonstrações contábeis, que são os patrimônios, que é o patrimônio. E isso
né, nós temos que ter disciplinas próprias para fazer esta execução e todas as demais obrigações que o Estado impõe às empresas a fazer e essa transfere para o contador fazer a devida execução. Por isso, o ensino precisa ser modificado neste campo que envolve as ciências contábeis. Que maravilha. Cada vez que o Salésio vem aqui tem uma aula. Assim, eu tenho a certeza, a Rosélia Rodrigues, do Macapá, no Amapá, tenho a certeza que esses esclarecimentos aí foram muito bem entendidos e absorvidos. E tu disseste uma coisa muito interessante lá, Salésio, já te agradecendo a participação aqui. Conhecimento não é tudo. Conhecimento e aplicação prática, aí sim se completam, né? Como no caso aí. Tá? Exatamente isso. Salésio, um abraço, uma boa semana. Muito obrigado. Até a próxima semana. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, o mundo é dos que sabem competir dentro de regras da ética e dos princípios de respeito ao próximo. Ou seja, competição e cooperação podem sim conviver dentro do espectro da evolução das pessoas e dos negócios. Quem vence a qualquer preço logo pagará um elevado custo pelas conquistas e até perdê-las. Isso mesmo. Competir deixa de ser a vitória de um e a derrota do outro, quando feita dentro de um processo que envolva a cooperação, onde todos saem ganhando. A vida é assim. Pense na vitória sua, mas jamais deseje a derrota do outro, para o seu bem e o bem de todos. Uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos. Não há dúvidas que o Pix veio para ficar e já transformou o mercado desde que foi lançado em 5 de outubro de 2020, com início de funcionamento integral no dia 16 do ano passado. Eu ainda lembro como se fosse hoje, né? A nova ferramenta de pagamento deu tão certo que nem conseguimos mais imaginar transações comerciais sem elas. Não faz um ano que está à disposição e se tornou disruptiva, causando a mesma sensação de tentar imaginar os escritórios sem computador, o mercado sem mídia social, nós sem celulares e ainda sem o WhatsApp para ajudar a acelerar os negócios. Como o próprio Banco Central diz, né, o Pix é um pagamento instantâneo brasileiro, onde os recursos são transferidos em poucos segundos a qualquer hora do dia. O Pix conseguiu alavancar a competitividade e eficiência do mercado, baixar o custo e ainda aumentar a segurança das transações. Trouxe também a formalização negocial com o dinheiro movimentado de conta para conta, deixando lastro para as fiscalizações de todas as esferas municipais, estaduais e federal fazerem seus deveres e autuarem quem não declara os seus ganhos. Observa isso. É um duro golpe para os adeptos da informalidade, que em breve, com os investimentos do governo feitos em tecnologia, cruzamento de dados, monitoramento de redes sociais, que tem sido um grande mote para as fiscalizações, o controle através da movimentação do Pix, então ela vai ser plena. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, lá se vão em média 417 bilhões de impostos por ano, né, que não são arrecadados. Uma perda que reflete na falta de melhoria para nós, cidadãos. Nós, da PS Capital, nós entendemos, né, que a sonegação de tributos no país ela está com os dias contados, por dois motivos, dois detalhes. Primeiro, os sistemas de controle tributário do governo, que estão cada vez mais eficientes, e isso eu acabei de falar. E o segundo, as empresas que sonegam, elas acabam não se desenvolvendo. Por quê? Porque elas não têm um bom controle na sua gestão. Então, diante de tantos desafios, e o Pix agora, mais um, né, deles, o planejamento tributário alinhado com o plano de desenvolvimento dos negócios
para todos os portes, pequenas, médias e grandes empresas, e ainda o cálculo preciso do que a empresa está pagando de tributos serão fundamentais para a sobrevivência das organizações. Como disse o maestro Antônio Carlos Jobim, o Brasil não é para principiantes e nunca será. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, Gustavo Bernardi, doutor Gustavo Bernardi, advogado do escritório Bernardi Associados, não é isso? Bernardi Advogados Associados. Advogados Associados, um escritório famoso não só no Rio Grande do Sul, mas também grande abrangência nacional. Então, Gustavo, a questão do mercado imobiliário ainda continua sendo... Ontem teve uma entrevista, inclusive, no Jornal do Comércio, né, do presidente do Secovi, né? Moacir Schutzker. E é um mercado que... Qual é a novidade? Porque sempre tem uma coisa diferente na semana em relação ao mercado. Silvio, sabe que eu até trouxe a entrevista aqui, eu quero destacar algumas questões, porque a entrevista foi muito bem colocada, as colocações foram bem pertinentes e reproduzem efetivamente aquilo que a gente, como advogado, tem recebido nos escritórios de advocacia. Nós vivenciamos com a pandemia um grande problema no mercado imobiliário, né? Nós temos como um índice tradicionalmente eleito para a correção dos contratos de locação o IGPM. Uhum. O IGPM, né, sofre muitos efeitos da variação do dólar. E ele subiu muito nesse período. Para te ter uma ideia, os aluguéis que venceram em agosto tiveram um índice de 32%, quase 33% de correção, para ser mais exato, 31,12%. Ora, é um índice inaplicável. Uhum. As pessoas não conseguiam renovar os seus contratos de locação. Isso já começou em meados do ano passado e a atuação de nós, como advogados, começou a ser um pouco fora do âmbito do judiciário e muito mais no âmbito do contencioso, tentando chamar as partes, tentando renegociar os contratos, tentando estabelecer que aquele índice era inaplicável, tentando convencer o proprietário de que ele iria perder o inquilino e tentando convencer o inquilino que ele teria que ceder alguma coisa como reajuste. Então, a entrevista, eu fiz aqui, Silvio, algumas ponderações que eu gostaria de colocar. O Moacir diz o seguinte: de janeiro a agosto, né, houve um reajuste no valor das locações no âmbito nacional de 3,43%. Esse reajuste significou o seguinte: imóveis que estão entrando no mercado agora. Porto Alegre um pouquinho mais, de 4,03%. No entanto, o custo do metro quadrado de construção dos imóveis, principalmente se a gente considerar o valor acumulado neste ano, foi de 10,77%. E a variação do IGPM nesse mesmo ano, 31,12%. Ora, o que nos demonstra isso? Nos demonstra que aqueles contratos atrelados ao índice de correção IGPM sofreram uma correção ainda maior do que a correção do próprio imóvel, né? E isso traz um desequilíbrio. Então, Silvio, se tu comprou hoje um imóvel na planta, cujo contrato está atrelado com a construtora num índice IGPM, a construtora está ganhando muito mais com o teu financiamento, com uma operação financeira, do que com aquela operação fim dela, que é a construção do imóvel, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista é que o próprio Secov diz o seguinte: devido às oscilações do dólar, o índice GPM aumentou muito e as locações atreladas a ele ficaram caras demais. No entanto, o mercado optou por manter os valores de acordo com o IPCA. Ora, o que está traduzindo aqui nessa entrevista? Que aquilo que nós buscávamos através das ações judiciais, buscávamos através da negociação, que era afastar o índice GPM e aplicar um outro em substituição a ele, que era o IPCA, que nós já prevíamos que deveria ser o índice eleito, acabou sendo efetivamente aplicada pelo mercado. O mercado acabou falando mais alto do que o índice. Exatamente. Né? E dessa forma, Silvio, a gente passa a compreender que o mercado se ajusta às oscilações. Uma última coisa que eu quero trazer aqui é um dado muito interessante. Nós temos visto no mercado imobiliário determinadas zonas de Porto Alegre, determinados bairros de Porto Alegre e de outras regiões também, como bairros que passaram a ser eleitos para aquisição de imóveis novos e para destino de novas locações. Observe o seguinte: em Porto Alegre, o preço dos imóveis, o preço de locação dos imóveis subiu na Vila Jardim 117%,
Na Pedra Redonda, 55,9%. Na Medianeira, 3,3%. No Três Figueiras, 26,1%. E na Vila Assunção, 25,6%. Significa o que é isso aqui, Silvio? Lei da oferta e da procura. Tu é economista e tu sabe. As pessoas indo buscar bairros onde os espaços são mais amplos, onde tu tem casas maiores, apartamentos maiores, e com isto a oferta sendo, a demanda sendo maior que a oferta, impacta no preço dos aluguéis. Aumenta o preço. Nós estamos vivenciando isso hoje também em cidades limítrofes. Eldorado do Sul, Glorinha, uma série de cidades aqui no entorno de Porto Alegre, cujos empreendedores estão fazendo empreendimentos de maior valor agregado, empreendimentos residenciais de maior relevância. A procura tem sido enorme, as pessoas têm procurado muito esses locais, esses locais onde você tem residências maiores, terrenos maiores, para vivenciar esta nova forma de trabalho que a gente está vivenciando hoje. Que beleza. Qual é a expectativa? Nós estamos já nos aproximando dos últimos 3 meses do ano, né? Quer dizer, outubro, novembro, dezembro, 3 meses do ano. O último trimestre de 2021. Qual é a expectativa que tu tens até o final do ano? Olha, agora nesse período de outubro até o final do ano, a gente verifica, e já verificou nos outros anos, a safra da praia, né? Os imóveis do litoral. Então, começa a partir de agora os negócios acontecerem no mercado do litoral, né? O mercado do litoral, Silvio, foi o mercado mais pujante do estado do Rio Grande do Sul de março do ano passado para cá. Para te ter uma ideia, houve condomínios que foram lançados e vendidos integralmente em menos de 1 hora. Nós tivemos agora recentemente um condomínio que foi todo ele reservado em 17 minutos. Então o mercado está explodindo. Né? Explodindo. E a safra de imóveis novos, ou seja, aqueles imóveis que começaram a ser construídos há 1, 2 anos atrás, todos eles sendo despejados agora no início desse verão. E é um movimento interessante, né, doutor Gustavo? Eu tenho vários amigos, inclusive vizinho do prédio onde eu moro, que em função de que hoje o trabalho foi a experiência maravilhosa que trouxe a pandemia, pode ser feito dentro de casa, quer dizer, à distância, né? Eu tenho amigos meus que, inclusive, dão uma consultoria na África, na Europa e tal, e estão aqui, morando aqui. Então, no litoral, tem muitas pessoas agora migrando para o litoral com a família, fazendo o seu trabalho de lá, quer dizer, então isso aí também impressiona o mercado lá. Rapidamente vou te dar um dado, no meu escritório, os coordenadores, os advogados que são coordenadores de área, eles não voltaram para trabalhar dentro do escritório. Nós reformamos absolutamente todo o escritório porque aquela quantidade de pessoas que antes frequentavam o escritório não frequenta mais. E nós temos visto clientes que têm perdido pessoas de ponta, grandes funcionários, porque esse funcionário não quer mais voltar a trabalhar dentro da empresa. Ele quer continuar tendo essa liberdade de trabalhar na rua e muitas vezes trabalhar para 2 ou 3 empresas ao mesmo tempo. Que beleza. Isso é o mercado, né? Tem muita gente que não gosta. O mercado, se ele deixado trabalhar, claro, dentro de regras de ética, de convivência sadia, ele resolve as coisas. Ele resolve as questões do lado da demanda e do lado da oferta. Como tu falaste, é a questão da oferta do mercado imobiliário. Tem vários padrões de ofertas e tal, e que se adaptam aos padrões da demanda. Perfeitamente. E deixados livremente, eles vão acabar chegando no ponto de equilíbrio. É sempre isso. Você tem que deixar liberdade para o mercado, porque ele vai caminhar para onde ele tem que caminhar. Perfeito. Então, Gustavo Bernardi, um abraço, uma boa semana. Um abraço a todos. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento.
No quadro falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito do trabalho, mais especificamente sobre a responsabilidade da empresa na fase pré-contratual pela frustração do contrato de emprego. A responsabilidade da empregadora, ainda na fase pré-contratual, surge naquelas hipóteses em que ocorre a recusa da contratação do candidato, de forma injustificada, quando houver a convocação para uma realização de um processo seletivo para determinada vaga de trabalho disponível. Devido à quebra do princípio da boa-fé e da lealdade entre os contratantes, com a base no artigo 422 do Código Civil. Entretanto, é necessário deixar claro aos ouvintes que a configuração do abuso de direito nestes casos somente é verificada quando já ultrapassada a fase de seleção do candidato. Por exemplo, quando um entrevistador solicita ao candidato a realização de exames médicos admissionais, a abertura de conta bancária para o recebimento de seus salários, entre outras diligências que levam o entrevistado a entender que será contratado, surgindo assim a expectativa da garantia da vaga de emprego. Também é importante esclarecer que a empresa não tem obrigação legal de contratar os candidatos à vaga disponível, pois o empregador tem a prerrogativa de planejar, organizar e dirigir o negócio, conhecido no direito do trabalho como poder empregatício, em suas diversas dimensões, com a base legal no artigo 2º da CLT. Desta forma, desde que justificada a negativa da contratação pelo empregador, por exemplo, exigência de conhecimento de área de atuação, formação técnica ou superior ou experiência anterior, não há qualquer abuso de direito de frustração da contratação. Da indenização. Naqueles casos em que for comprovado o abuso de direito pela negativa do empregador, quando exigida as exigências que levam a entender que o candidato será contratado, surge o dever de indenizar. Tal indenização repercute na esfera material do candidato, sendo que, neste momento, avançado no processo seletivo, já havia se constatado a expectativa de, ao menos, a contratação em um período de experiência, sendo cabível a indenização deste período. Além, é claro, da indenização na esfera moral do candidato, uma vez que acaba sendo surpreendido com a negativa, causando sentimentos na sua vida profissional, como o medo, o receio de não alcançar um lugar no mercado de trabalho, além de insegurança e angústia pelo resultado da frustração da negativa. Isso nós temos como base o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Como a Justiça do Trabalho tem decidido nestes casos? Bom, atualmente a Justiça do Trabalho Gaúcha, o nosso Tribunal Regional do Trabalho 4, reconhece o direito de reparação a dano material e moral, somente quando houver os elementos, provas suficientes que indiquem, sem dúvida, ter ocorrido a formação pré-contratual entre os litigantes, pois nessa fase pré-contratual é necessário o respeito à boa-fé, como os exemplos já mencionados anteriormente, a exigência de abertura de conta bancária, a realização de uma bateria de exames médicos, troca de mensagens por e-mail, confirmando a garantia de vaga do empregado. Hoje também, nessa fase moderna de comunicação, onde as pessoas cada vez mais se comunicam instantaneamente, utilizando os aplicativos como WhatsApp, Telegram, Instagram, entre outros, podem ser utilizados como prova. Assim, receber informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista na qual não tenha que arcar com o pagamento de valores muito maiores do que aqueles que pagaria, caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Sejam bem-vindos ao nosso quadro de saúde dentro do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje temos a grata satisfação de receber a doutora Kênia Moraes Neto. Doutora Kênia é médica ginecologista
e tem atuado muito numa área bastante instigante, que a gente achou muito interessante trazer para o conhecimento de vocês. E essa área é a área da estética íntima. Doutora Kênia, é uma satisfação lhe receber aqui no nosso programa para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte de ginecologia regenerativa e funcional. O que a senhora pode nos dizer dessa área tão instigante? Muito bom dia a todos os espectadores. Agradeço muito o convite, Dr. Marcos, meu colega, e para falar um pouquinho para vocês sobre, então, essa área da ginecologia regenerativa e funcional. O que vem a ser isso, né? Esse é um termo atualmente usado na área da ginecologia para abranger tratamentos que vão reestruturar, vão reorganizar, vão rejuvenescer, por que não dizer, a área íntima, né? Então, se criou esse termo para conseguir explicar para os nossos pacientes, né, o que a gente tem de novo nessa área de reestruturação, de rejuvenescimento, de regeneração. Muito interessante essa parte também, doutora Kênia, porque, claro, para o nosso telespectador é importante que ele entenda que nós estamos falando de uma questão que envolve a área íntima feminina, em especial a questão relacionada à vagina, à vulva, né? É a área justamente de grande intimidade da mulher e que por muitas vezes as mulheres procuram a ginecologista ou até outros especialistas por vergonha em relação a uma parte estética, né, do seu corpo e querem algum tipo de auxílio, algum tipo de tratamento. Quais são os tratamentos possíveis, doutora Kênia, para essa paciente que chega com vergonha do seu próprio corpo nessa área, nessa esfera íntima? Certo. A gente tem usado na ginecologia tratamentos que até então eram usados por dermatologistas, por cirurgiões plásticos, né? Então, entra todos os tratamentos de cirurgia, tratamentos com tecnologias, né? Se tem usado o laser muito, a radiofrequência, peelings, tratamentos químicos íntimos, né? Então, tudo isso vem justamente para melhorar a função e a estética dessa região, né? A gente fala normalmente muito na questão, claro, da estética, mas também a gente sabe da quantidade de mulheres que têm uma dificuldade também no seu relacionamento com o seu parceiro, né, doutora Kênia? Exatamente. Em especial por questões da idade propriamente, né, algum ressecamento da vagina, alguma dificuldade, inclusive, nas suas relações sexuais. Tem algo que a estética regenerativa ou a parte de ginecologia regenerativa possa auxiliar nesse sentido? Sem dúvida, né? A questão da sexualidade, ela está diretamente relacionada à questão da função da genitália, né? Então, aquela paciente que tem um ressecamento vaginal, né? Que é a diminuição da lubrificação, da umidade natural da vagina, né? Aquela paciente, às vezes, que tem algum tipo de inesteticismo, o que é isso? Por exemplo, algum aumento dos lábios vaginais, que são aquela parte externa da vulva, né? Então, essas pacientes, às vezes, têm muita dificuldade na relação sexual, né? Pacientes, principalmente, aí vamos entrar um pouquinho em quais as pacientes que se beneficiam com isso, né? Pacientes na pré e pós-menopausa, né? Porque o que acontece? Após os 30 anos, a gente tem uma diminuição gradativa do colágeno, do corpo inteiro e também da região íntima, né? E com a chegada da menopausa, então na pré e na pós-menopausa, a gente tem uma diminuição do hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o hormônio diretamente relacionado ao funcionamento dessa região íntima, né? Lubrificação da região também, né? Exatamente, lubrificação da região, né? Então, essas pacientes se beneficiam muito com esses tratamentos, bem como pacientes no pós-parto, por exemplo, né? Atualmente, a gente tem essa cultura, que é uma cultura que tem aumentado muito, do parto vaginal, né? O chamado parto normal, né? Exatamente, o chamado parto normal. Cada vez as pacientes buscam mais isso, querem muito isso. Então, assim, no pós-parto, nós temos muitos momentos onde a gente precisa
regenerar aquela musculatura, né? Reorganizar a musculatura perineal. Então, esses tratamentos com essas tecnologias vêm em auxílio para melhorar exatamente essas condições. Então, nós temos... Desculpa. Então, nós temos todas as idades das pacientes que conseguem se beneficiar. Fantástico. Doutora Kênia, uma outra queixa muito comum também que nós verificamos nos consultórios, né? Em especial lá na Clarté Clínica, nós temos essa queixa frequente também das pacientes que nos procuram, relacionada à incontinência urinária. Então, a gente sabe que muitas mulheres que têm perda urinária involuntária, né? Quando vê, tem aquele escapezinho de urina desconfortável, né, que muitas vezes atrapalha a rotina dessas mulheres. Tem alguma coisa que a estética regenerativa, a ginecologia regenerativa pode ajudar nesse sentido? Sem dúvida. As queixas urinárias, né, elas como um todo, né, e a incontinência urinária entra muito, né. Então, existem formas de incontinência urinária leves, né, que aí não são cirúrgicas, ou pacientes que não podem, por algum motivo, operar, não querem operar naquele momento. Então, também isso são queixas que a gente consegue resolver e melhorar muito na ginecologia estética, né, e regenerativa. Fantástico. A participação, doutora Kênia, de outros profissionais, né, de outras áreas, como, por exemplo, a fisioterapia, né, que nós temos um grande auxílio da fisioterapia na reabilitação de pacientes com incontinência urinária. Esse profissional tem um papel também de auxílio dentro desta área de ginecologia regenerativa? Sem dúvida nenhuma, né? Os tratamentos, as especialidades, e a fisioterapia pélvica entra muito nisso, a urologia entra muito nisso, junto com a ginecologia regenerativa, né? Então, assim, todas essas especialidades somadas, sem dúvida, elas melhoram o tratamento muito mais do que em separado, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela é fundamental e é complementar aos tratamentos que a gente chama de tecnologias, né? Os tratamentos com aparelhos, né? Que é o que a gente tem usado na ginecologia. Perfeito. Muitas mulheres também, doutora Kênia, têm certos receios, né? Na questão da manipulação íntima, né? No contato. Tem algumas até traumas relacionados a isso, a gente sabe. Como pode a ginecologia regenerativa também acessar essa condição no sentido de dar para essa mulher um pouco mais de segurança, confiança dentro desta questão íntima dela? Eu acho que isso também faz parte de uma abrangência, né, de profissionais, né? Psicólogos, terapeutas sexuais, né? Essa questão da sexualidade, da paciente se conhecer, se olhar, se enxergar, né? Eu acho que isso o ginecologista tem toda essa propriedade de conseguir abordar com a sua paciente, né? Esse tipo de situação e fazer ela ficar mais confortável com a sua própria genitália, né? Com a sua própria sexualidade, né? Com a função do seu órgão sexual. Então, tem sido muito instigante, como tu disseste no início, né? E com muita satisfação que a gente cada vez tem estudado mais isso e conseguido trazer para a paciente o que a gente quer, né? Qualidade de vida, né? Melhora da função como um todo, melhora da sexualidade. Existe também, doutora Kênia, uma situação que também é frequente das mulheres que têm algumas outras doenças relacionadas à área ginecológica, né? O HPV, por exemplo, né? Que é uma lesão precursora, né? Que pode vir antes até do desenvolvimento do câncer de colo de útero. Essas tecnologias também podem ser usadas no auxílio para esses tratamentos? Existe alguma relação entre as ações para a regeneração dos tecidos ali e justamente o tratamento dessas doenças? Sim, a ginecologia regenerativa e estética, né? Apesar do nome ser estética, ela vai muito além da estética, né? Ela tem também todo o tratamento de patologias como
o HPV, como o líquen escleroso, que é uma patologia que a gente pouco conhece, pouco entende, né? Mas é uma patologia que acomete a porção externa, a vulva, que é a parte que a gente enxerga da genitália, a parte externa, e que traz também problemas no dia a dia das pacientes. Pacientes, por exemplo, com candidíase de repetição, que é uma coisa os fungos, né? muito Tão falados frequente. fungos, né, na Isso, região. né? Então, os tratamentos deles têm todo uma melhora na questão bactericida local, na questão fungicida local, né? Então, não só para estética e para sexualidade, mas também para tratamentos de patologia. Muito importante. Doutora Kênia, foi uma satisfação enorme lhe receber aqui no nosso quadro de saúde, dentro do programa Economia e Desenvolvimento. O convite fica aberto para que a gente possa ter mais aprofundamento ainda dessas questões. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Uma satisfação bom estar dia. com vocês aqui também mais uma vez e até a próxima, o nosso próximo encontro. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, vamos repetir agora o Gustavo aqui. Nós tivemos o Gustavo Bernardi, agora no quadro anterior aí do nosso programa, e agora recebemos aqui o Gustavo Zimmermann. O Gustavo Zimmermann é sócio do setor governamental da Russell Bedford. Gustavo, muito prazer em tê-lo aqui no programa, e principalmente porque eu, como sou lá do interior, lá de Uruguaiana, estou agora entrevistando alguém que tem lá uma certa proximidade, na margem do Rio Uruguai, Santa Rosa, tu é de Santa Rosa. Certo. Bom dia Silvio, bom dia a todos, prazer estar aqui. Santa Rosa. Então, exatamente, Santa Rosa, lá na região. A Santa Rosa é muito a produção de soja lá, né? É soja, é o carro-chefe da região, da cidade, é a produção de soja, plantação agrícola e o cultivo, né? E tu fizeste a tua faculdade aonde, Gustavo? Eu fiz faculdade de Direito, sou advogado numa cidade vizinha a Santa Rosa, que é Santo Ângelo, mais na região missioneira do estado, né? capital missioneira do estado. Cidades próximas, né? Ali. Claro, e graças a Deus, lá no meu tempo, lá de Uruguai, na década de 60, a única faculdade que havia lá era de zootecnia lá em Uruguaiana. Então, como eu queria ser jornalista, economista e tal, o cara tem que migrar obrigatoriamente a gente tem que sair de lá, né? Então, mas sempre fica, né, a saudade daquela Uruguaiana, daqueles tempos, como eu tenho certeza, tu é muito jovem ainda, 27 anos tem o Gustavo, daquele de onde nós saímos. É muito bom a gente, né, ter o amor, a paixão por lugar onde a gente nasce. Santa Rosa é uma bela cidade, conheço Santa Rosa, fui muitas vezes lá, né, profissionalmente, e realmente é uma região muito rica e de pessoas muito queridas, né, muito afetuosas e tal. E parabéns aí pelas nossas terras do interior, né? Isso aí, temos que valorizar, né? Que nos valorizam também, né? Na verdade, a gente tem que valorizar. Mas o Gustavo Zimmermann, ele, como eu falei, é sócio do setor governamental da Russell Bedford e, na verdade, ele está lá responsável pela questão de licitações, né? Toda empresa pública, na área governamental, toda empresa pública, ela tem necessariamente, Gustavo, por lei, de fazer licitações para as suas relações comerciais com o setor privado? Exatamente. A Constituição da República, nossa, né, promulgada em 88, estabelece que toda a administração pública, indireta ou direta, necessita passar pelo procedimento de licitação para efetuar qualquer compra ou contratação de serviço, né? Então, é a lei que determina. 5 anos depois da Constituição,
Em 93 surgiu a Lei Geral de Licitações, que é uma carta, um verdadeiro tratado de licitações que estabelece todo o procedimento que a É chamada pública... regulamentação, né? A regulamentação. O normativo, né? Porque a Constituição Federal traz de forma genérica, né? Só E aí é uma lei regulamentatória. Que a administração pública só pode contratar por meio de licitações, né? Não pode... Existem espécies e casos em que pode o procedimento da licitação ser dispensado, né? São exceções. Por exemplo, uma calamidade pública, um baita temporal, um grande temporal, destruição da cidade e tal. Como É evidente que a administração pública não vai precisar passar por todo o procedimento burocrático da licitação. Nesses casos, é feita uma inexigibilidade e tudo que for preciso para sanar a calamidade pode ser feita de forma direta, né? Sem a licitação. E qualquer, digamos assim, uma licitação, ela tem, claro, tem vários padrões, várias dimensões. Valores grandes, valores pequenos. Não interessa se é pequeno valor, tem que ter licitação. Surgiu depois a Lei de Licitações de 93, que é a regra geral, que traz várias modalidades, né? Concorrência, convite, leilão. E em 2002 surgiu a Lei do Pregão. A Lei do Pregão serve justamente para compra de serviços e objetos comuns. E nesse caso, na grande maioria das vezes, o valor vai ser diminuto, né? Vai ser inferior. Então, o pregão é usado para essas compras menores. É um procedimento um pouco menos burocrático, mais direto. Tu falaste em várias formas de licitação. Por exemplo, o convite. Quando é que é feito o convite? Quando é que a empresa pode atuar na questão da licitação através do convite? É estabelecido a modalidade da licitação de acordo com o objeto que vai ser contratado. Por exemplo, se uma determinada prefeitura está precisando de um serviço mais técnico, que sabe que poucas empresas prestam. Nesse caso, ela publica um edital de convite, que vai ser meio que direcionado para um nicho do mercado de poucas empresas que prestam esse serviço. Então, o convite é nesse caso. Poucas empresas prestam, então a administração pública já direciona para esse tipo de empresa, né, que atua nessa área, para eles poderem participar da licitação daí. E aí, para poderem participar, a mesma coisa, com relação ao ofertante da licitação, as empresas privadas, né? Elas têm algumas exigências para participar do processo licitatório? Muitas exigências, né? O edital da licitação, que é o instrumento convocatório, né, que publica o objeto e tudo que será necessário, ele traz essas exigências das empresas que vão participar da licitação. Ela deve estar em dia em todas as formas que tu possa imaginar, né? Regularidade fiscal, obrigações trabalhistas, societária, habilitação jurídica, tem que ter o contrato social, Receita Federal. Todas essas situações devem estar 100% em dia. Econômico-financeira também, não pode estar em processo de falência, tem que estar com o balanço patrimonial sempre em dia. Né? Por isso que é bom, não é, Gustavo, tu que é advogado, é que o sistema tributário, quer dizer, o sistema da economia, que estabelece as relações do governo com as empresas privadas, ele seja simples, direto, objetivo, né? Porque tem muitas exigências que nem toda empresa que está habilitada, digamos assim, do ponto de vista da qualidade do seu produto, do seu serviço, do preço, para oferecer ao setor público, ela acaba tendo, digamos assim, a habilitação em função de alguns probleminhas lá que são facilmente superáveis. Algumas questões burocráticas, né, que todo mundo sabe que existe, que às vezes impedem uma empresa de qualidade que presta um serviço bom de participar de uma licitação, por exemplo, e contratar com o público. Mas o edital e a lei obrigam a empresa a preencher esses requisitos de habilitação, né? Deve estar em dia com a situação jurídica, a situação econômico-financeira, a situação de regularidade fiscal, trabalhista, tributária. É exigência para participar e ser habilitado de uma licitação. Agora, realmente, assim, a questão do agente público, prefeito, digamos, principalmente prefeito. Eu trabalhei muitos anos na TV Bandeirantes e é muito no interior e tal, e os prefeitos se queixavam muito e ainda se queixam, né? Porque tem muitas leis que acabam dificultando a ação do agente público, por exemplo, prefeito de uma cidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui próximo, posso até citar o nome, é Arroio dos Ratos. Uma certa ocasião, um sábado, houve um temporal de madrugada e quase destruiu a cidade. O que aconteceu? No sábado, o prefeito, vendo aquela calamidade, o que o prefeito fez? Ele convocou lá as empresas privadas para ajudarem as máquinas da prefeitura, colocou a prefeitura, toda ela e as empresas que se puseram a trabalhar ali para arrumar a cidade, para estabelecer um certo
uma certa Restaurar normalidade os danos, né? diante do caos que havia surgido. Sim. E aí o que aconteceu? Tempo depois, um vereador lá da oposição entrou uma denúncia e tal, e o prefeito acabou sendo empichado, acabou sendo destituído do cargo porque não fez a licitação. Quer dizer, aí tu fica pensando, né? E aí? Claro. O Ministério Público deve ter feito o procedimento, ter investigado a situação e acabou verificando que os atos tomados pelo prefeito, né, toda a situação que ele fez, fugiu à lei, né? Porque, no nosso caso, os civis, o cidadão pode fazer tudo que a lei não desobriga, não proíbe ele. Agora, a administração pública só pode fazer aquilo que está estabelecido na lei, né? Eles são obrigatórios, a administração pública, principalmente, só pode seguir as leis que regem, né, o procedimento da licitação. Então, nesse caso, existem casos de inexigibilidade, como eu disse, que o procedimento da licitação é dispensado. Perfeito. Pode ser feito a compra de materiais ou a realização de serviços de forma direta. Gustavo, nós temos uma coisa muito presente aqui, que é a questão da Covid, né? A questão de compra de equipamentos e tal. E nós soubemos, através da imprensa, que houve muitas irregularidades, compras diretas, feitas, produtos que não foram entregues, milhões que foram pagos, enfim. Tu estás a par disso aí? Tô sim, com certeza. É uma situação nova, né, da pandemia, trouxe muitas problemáticas diferentes para os agentes públicos, para os administradores, mas muita coisa realmente foi feita à margem da lei. Algumas situações foram permitidas, em razão da pandemia, de serem contratadas de forma direta. Sim. Em razão da calamidade muito abuso da pandemia. Também, né? Mas o abuso, esse foi o problema. É que, na verdade, surgiram oportunidades, né? Daí os cafajetes, os ladrões sem vergonha, se aproveitaram, né? Sim, viram novas chances de oferecer seu produto, mas se efetuaram as compras e as contratações de forma equivocada, né? À margem da lei. Isso está sendo investigado, né? Vai acontecer cada vez mais as investigações e vão surgir as fraudes, né? Uma pena que essa CPI da Covid não está preocupada com isso, ela está preocupada com outras coisas. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos, né, Gustavo, que existem muitas fraudes em licitações. E, naturalmente, para participar tanto de um lado do governo quanto do lado da iniciativa privada, é preciso ter certas precauções, né, certos procedimentos jurídicos, institucionais, para que a coisa seja bem feita e não deixe rabo para trás para dar problema. O que tu recomendaria para a Russell, ela existe há mais de 10 anos e o carro-chefe, o princípio da empresa surgiu a partir da participação de licitações. Nós temos diversos objetos e áreas de atuação que a empresa pode atuar. O carro-chefe da Russell, como a gente já comentou, é a auditoria, né? Auditoria contábil, auditoria financeira. A gente também presta consultorias nas mais diversas áreas, assessorias, perícias também. Hoje em dia, a gente já, como tem uma equipe multidisciplinar, pode prestar serviço na área da engenharia, na área jurídica também, da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma situação que está em voga agora e é relevante comentar. E, a partir dessa experiência, a gente sabe que a administração pública estabelece regras sempre, a partir do edital, e segue a legislação. E essa questão da habilitação e das regularidades fiscal, trabalhista, econômica, devem ser observadas sempre para evitar fraude, para evitar que caia no crivo do Ministério Público ou do Tribunal de Contas que fiscaliza essas contratações, né? Bom, a questão da licitação, ela envolve todo o setor, toda a relação do setor público com o privado. Com certeza. Tudo. O setor governamental é responsável por todo o processo interno da licitação da nossa empresa. A gente participa da captação de editais, que é a administração pública do Brasil, de forma geral, publica editais todos os dias, dos mais diversos escopos e objetos. Nós temos responsáveis pela captação desses editais, pelo filtro dos objetos que nos interessam, que a gente pode participar. Aí nós temos o pessoal da operação que é responsável pela organização dos documentos da nossa empresa, dos nossos profissionais, que são necessários para a participação na licitação. Temos o apoio jurídico também dentro do setor, que é responsável por recursos durante o procedimento licitatório ou até posterior, quando a gente entra com mandado de segurança ou algum processo decorrente da licitação. Então, a empresa está bem organizada para inclusive, prestar assessoria na área de licitações para outras empresas que desejem participar
mas não tenho essa experiência, né, na organização de documentos que são necessários. Essa expertise que vocês têm, né, na verdade, né? Quer dizer, vocês atuam nos dois elos, então, não só na área da licitação solicitada pelo necessidade do governo, quanto da oferta das empresas privadas. Das empresas privadas, isso, exatamente. O setor governamental é responsável pelo público, né, pelas contratações da administração pública. Mas ele faz parte do setor de expansão da empresa, que abrange tanto o governamental público quanto o privado, que é responsável como o próprio nome diz, pelo crescimento da empresa, pela captação de novas oportunidades, novos contratos. E aí o privado, como o nome diz, é responsável pela contratação de empresas privadas, né? Envio de propostas e apresentação de objetos e situações que interessem ao mercado, né, de forma geral. Para encerrar nossa entrevista, vocês participaram de uma maneira direta ou indireta de alguma licitação dessa questão da pandemia ou não? Tem esse conhecimento? Porque Sim. a resta é muito grande, né? É grande, é porque as contratações da pandemia referem-se mais à área de saúde, né? Uhum. A nossa empresa, exatamente na área de saúde, não tem uma atuação muito destacada, né? Talvez a pandemia agora alerte para esse lado também, né? Porque sim, realmente mas com certeza vão surgir muitas auditorias decorrentes é. das contratações da pandemia, né? E aí, naturalmente a Recebed, se for uma empresa especializada nisso, certamente vai ser demandada. Auditoria, consultorias financeiras, avaliações econômicas que vão fazer parte, né, do nosso escopo de atuação. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui, pela juventude tua mesmo. A gente aprende muita coisa com um jovem advogado, o Gustavo Zimmermann, lá da Russell Bedford. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam, né? Porque é importante quando uma empresa está assim interessada em que as coisas caminhem de maneira normal. Isso é bom para todo mundo, até porque o setor governamental precisa fazer as coisas de maneira lícita e ética, né? Então isso aí fica bom para toda a sociedade. O público já precisa. É verdade. Fica automaticamente exige isso, né? Um grande abraço e até outro dia. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição sempre. Tá certo. Muito obrigado a você, telespectador, pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento, mais de 20 anos no ar. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.